Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Tanto quanto avanços regulatórios, normativos e aspectos conjunturais macroeconômicos, entre outras questões, o mercado de capitais maduro e desenvolvido depende de farta e rigorosa pesquisa acadêmica. Para falar sobre esse assunto, eu trago aqui Marcos Lisboa, o diretor-presidente do INSPER. Boa tarde, Marcos. Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Então, passo a palavra para você, fazer a sua explanação e boa apresentação. Tá ótimo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Vou falar aqui uns 40 minutos. O tema é a relevância da pesquisa acadêmica para a vida profissional. E esse é um tema que, curiosamente, no Brasil é mais difícil de explicar do que em outros países, né? Sobretudo em algumas áreas, como a economia, né? Por que isso? A visão que acabou se consolidando com uma série de... toda uma história aí de como é que a academia no Brasil em algumas áreas se desenvolveu, mas economia, como algumas outras áreas do conhecimento, sobretudo em ciências sociais, acabou associada a teses abstratas, a longas narrativas. Você conta uma história, você tem uma tese sobre o Brasil, sobre o subdesenvolvimento, sobre as dificuldades do país. Essa história tem começo, meio e fim. Ela tem alguns dados espalhados que a justificam, né? E daí ela tira princípios gerais, né? E a história é um pacote meio completo, né? E eventualmente, por exemplo, no caso da economia, é muito comum a gente ver ter um grande debate, que tem uma narrativa, por exemplo, em que uma política fiscal ativa é importante para o desenvolvimento econômico, e aí tem uma outra para quem a austeridade e outros fatores, a abertura comercial seria relevante, e aí fica esse choque de visões, né? Essas narrativas que entram em confronto. Bom, isso não é economia na academia lá fora, nem de longe, tá? Nem de longe. Não é isso do que se trata pesquisa acadêmica e produção de conhecimento acadêmico, né? Pesquisa acadêmica em outros países, os países desenvolvidos, ou mesmo nos países emergentes, né? Ela é algo completamente diferente desse debate que a gente assiste no Brasil com frequência, né? Isso até ocorre em alguns países em jornais, mas não na academia, né? Quer dizer, na academia, você está preocupado em entender problemas específicos, né? Eu quero ter um problema específico, ter um tema específico que eu quero entender e, eventualmente, quero saber do grau de confiança que eu posso ter em fazer uma intervenção e os resultados esperados. Para isso, né, eu vou utilizar modelos teóricos. Quando eu falo modelos teóricos, não são modelos abstratos, né? São modelos muito precisos, com hipóteses muito claras e resultados muito bem definidos, tá? E vou usar esses modelos para estudar esse problema que eu estou interessado, testando cuidadosamente com as bases de dados disponíveis. Quando eu digo cuidadosamente, é porque não basta ter dados que vão na direção do que o modelo diz. Você tem toda uma série de técnicas e processos que permitem você extrair se é possível ter algum grau de confiança e qual a extensão desse grau de confiança de que aquele modelo, aquele teste não rejeitou o argumento. Isso parece um pouco talvez abstrato, mas nada é muito diferente do que a gente faz em outras áreas da ciência, tá? Você tem medicina, eu quero testar drogas, eu tenho lá uma hipótese, aí nesse caso eu não preciso tanto do modelo teórico, eu tenho as drogas, né? Enfim, tem uma série de passos antes disso, mas chega no fim, eu vou ter um grupo de 1000 pessoas, 500 para um lado, 500 para o outro, sorteados aleatoriamente, e vou testar em que medida, por exemplo, uma vacina é eficaz e qual o seu grau de eficácia. A mesma coisa com física, a mesma coisa com outras áreas do conhecimento, né? E eventualmente eu quero resolver problemas como na engenharia, né? Eu tenho um problema para resolver. Eu posso ter um mercado que não funciona bem. Eu tenho um determinado tipo de mercado de crédito, por exemplo, que funciona bem em outros países, que ele é dinâmico, ele é robusto, né? Ele consegue financiamento a taxas baixas, com baixas despesas, e no Brasil, não.
Bom, o que explica isso? Não adianta ter uma narrativa para isso. Eu quero saber com muito cuidado com que grau de confiança eu consigo explicar esse fato, até para fazer, se for necessário, uma intervenção para corrigir esse problema. E se o diagnóstico é mal feito, tecnicamente incompetente, eu posso fazer uma intervenção que dá o efeito contrário ao que eu esperava. Eu queria ter desenvolvido o mercado e eu criei uma crise de crédito. Isso acontece muito no Brasil, muito. Eu tive muitas histórias assim. Eu quis criar uma indústria naval e eu criei uma indústria naval que quebrou. Eu quis criar uma empresa para fazer plataformas e poucos anos depois ela quebrou e arrastou várias empresas. Eu quis desenvolver um mercado de crédito em algumas áreas e esse mercado levou uma grande inadimplência e a falência dos participantes. Então, é muito comum isso acontecer. Então, isso acontece na política pública e acontece no privado. Eu quero desenvolver um novo produto. Com que grau de confiança eu vou lançar esse produto? Será que esse produto vai ter efeitos colaterais imprevistos? Como é que eu posso testar? Então, esta abordagem aos problemas, ela é comum à política pública, ela é comum ao setor privado. Ela diferencia a economia que se faz de pesquisa acadêmica em outros países e o que se faz no Brasil, em geral, no debate. Tem um economista que depois veio até ganhar um prêmio Nobel, Alvin Roth. Ele escreveu um artigo em 2001, se não falha a memória, O Economista como Engenheiro. Alvin Roth tem uma carreira incrível, analisando problemas de encontro. Parece uma coisa meio abstrata, deixa eu tornar concreto. Todo ano, transplante de rim. Eu tenho problemas, né? As pessoas têm doenças graves renais, tem pessoas que podem doar, ou tem pessoas que faleceram que os órgãos podem doar. Bom, como é que eu faço? Como é que eu escolho para onde eu vou mandar esse rim? Quais são os critérios para isso? E como é que eu garanto que o processo que eu desenhei para fazer esse encontro é o mais eficaz? Como é que eu faço isso? Esse é o problema que o Alvin Roth tratou e criou um algoritmo que é utilizado. Um outro problema mais complexo. Todo ano se formam aí alguns milhares de médicos dos Estados Unidos, espalhados no país inteiro, um país grande. E tem demandas por residências também no país inteiro, um país grande. É inviável você sair testando. Como é que eu vou saber para onde vai cada médico? Como é que não dá para fazer um mercadão em que todo mundo entrevista os 5.000 médicos, ou 4.000 médicos, ou subgrupos, 500 médicos, né? E aí cada um vai fazer uma oferta. Né? Não vai funcionar. Né? Isso é um problema que a economia tratou há muito tempo. Né? E você criou um algoritmo que você mostra que ele é eficiente. Você consegue fazer a melhor alocação possível entre o par médico e o hospital. Esse problema depois ficou mais difícil quando médico e médica começou a ficar muito frequente o casamento dos dois. E aí o médico tem uma formação, a médica tem outra, para um hospital ótimo é um, para outro hospital ótimo é outro, né? E é sempre a avaliação do par. Né? O que funciona é o par ser a melhor escolha possível. E os hospitais não são os mesmos. Esse é um problema mais difícil que o Alvin Roth também tratou. Né? Quer dizer, esse é um lado da economia. Como é que você resolve problemas concretos? Tem enfim, isso acho que acabou virando essa comparação acabou virando piada meio de nerd, né, entre economistas. Né? Tem até um número recente do Journal of History of Political Economy, né, que é exatamente sobre essa relação entre economia e engenharia. Né? As diversas formas de fazer essa analogia e a maneira como os economistas trabalham isso. E tem um outro artigo que saiu, mais recente, da Esther Duflo, também ganhou o Nobel, do economista como encanador. Né? Aí eu falo, piada de nerd, mas é a abordagem por um outro lado. Né? Não é o desenho de soluções, mas é a resolução dos problemas. Eu tenho um programa de transferência de renda, né, que é determinado, cujo objetivo é atingir determinado público. Eu sempre tenho problemas de focalização, tenho vazamentos, gente que não devia receber que recebe, e por aí vai. Como é que eu trato isso? Né? Como é que eu crio mecanismos, por exemplo, de autosseleção ou de incentivos para que quem precise receba, para quem não mereça não receba? Não tem um esquema de polícia para resolver isso, regra geral. Os desenhos são muito mais sutis. Vou dar um terceiro exemplo. Né?
e que aí vai chegando mais perto de mercado de capitais, desenho de leilões. Né? Quer dizer, desenhar leilão não é tão trivial quanto o imaginário dos filmes de um leilão de obra de arte, né? Que tá alguém lá e o preço mais caro paga. Dependendo das circunstâncias, da tecnologia, do problema em questão, a maneira ótima de desenhar leilão é muito diferente. E a maneira ótima depende, inclusive, dos objetivos que você quer atingir. Então, dados os objetivos, dada a natureza do problema em questão, pode não ser ótimo o leilão tradicional de maior preço, pode ter o leilão de segundo preço, ou pode ter leilões muito mais complexos do que isso. Quando você está, por exemplo, leiloando vários lotes diferentes e tem uma série de restrições sobre os lotes a serem leiloados. Por exemplo, eu quero leiloar linhas de transmissão de telefonia ou de dados. Tem as bandas. E eu tenho uma série de restrições. Primeiro, os compradores potenciais são muito poucos. Como é que eu evito conluio entre os compradores? Segundo, você quer evitar monopólios, né? Então, o poder de mercado é muito elevado, então que alguém adquira vários. Terceiro, se eu faço o leilão em sequência, eu tenho um problema, porque eu leiloei primeiro, estou com medo de perder os outros, eu pago um preço aqui. Aí quando saem os outros, saem os demais, eu não posso participar. Mas aí acaba saindo por um preço que eu estaria disposto a pagar muito mais do que quem foi depois de mim pagou. O governo perdeu receita. Como é que você evita esse tipo de problema? E aí, lá nos anos 80, foi desenhado um leilão muito sofisticado, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas é um leilão em que o leiloeiro fixa o preço, você leiloa todos os lotes simultaneamente, mas você vai subindo os preços, né, dos diversos itens, mas o leilão só termina e você vai ver se vendeu todos, se oferta igual demanda em todos os itens, senão você recomeça o leilão com novos preços fixados pelo leiloeiro, segundo uma regra. Tem uma série de regras específicas para evitar conluio. Tem todo um desenho técnico muito sofisticado. Né? Esse leilão, inclusive, foi utilizado no governo Clinton, até o governo Clinton você sorteava essas bandas, né? Era um esquema de sorteio. Assim que você distribuía essas bandas para as empresas interessadas. Como era a autonomia de táxi? Né? Várias cidades brasileiras. Acho que ainda é. Sei agora com Uber, né? Mas, enfim. Esse leilão foi implementado, né? No governo Clinton isso muda. E muda por uma razão, entre várias razões. Primeiro, em geral, quando você faz sorteio, quem ganha aquela banda, né, provavelmente quem é mais eficaz em utilizá-la. E o que acaba acontecendo no mercado secundário? Olha, eu comprei, você faz melhor do que eu, então eu vendo para você por um determinado preço. E a gente divide a diferença. Isso acontecia muito. Acontecia com a autonomia de táxi também. Né? Devia ser sorteio, nem sempre era, a gente sabe dos problemas. Mas eventualmente você criava, e não só, cada taxista só podia ter uma autonomia, esquece. Você criou um mercado de autonomias aí no mercado secundário. As pessoas compravam e vendiam autonomias de táxi. Então, sorteio não funcionava bem. O governo Clinton resolveu adotar aquela velha ideia dos anos 80 para fazer um grande leilão de bandas de transmissão de dados. O leilão foi um sucesso gigantesco, inesperado, para quem estava fora da academia, e acabou virando página do New York Times como o maior leilão da história. A economia trata disso. Como é que eu faço o diagnóstico preciso daquele problema particular? Como é que eu entendo as condições específicas de cada caso? Como é que eu eventualmente identifico problemas paralelos e corrijo? Como é que eu desenho soluções, desenho mecanismos? Levando em conta os efeitos colaterais. E com testes e indicadores para saber se saiu conforme esperado ou não, o que tem que ser corrigido. Isso se aplica à política social, né? Isso deve se aplicar também a outras áreas de gestão de negócios, como marketing. Né? E certamente se aplica ao mercado de capitais, nas suas diversas versões. Já nos anos 90, né, começou a surgir uma grande literatura em economia, com microdados de
dezenas de países, em que os economistas perguntavam, bom, é uma velha dúvida que a economia tem. Por que alguns países dão tão mais certo do que outros? O que acontece? A gente sabe que as respostas mais óbvias, não, tem exploração, tem isso, aquilo, elas não sobrevivem aos dados. Porque um é agrícola, o outro é industrial, vai. Por que a gente sabe que a educação importa, isso já se sabe, né? Profissão há bastante tempo. E a qualidade da educação faz diferença. Mas isso explica um pedaço do problema. A infraestrutura importa, mas também é um pedaço do problema. Capital é um pedaço do problema. Boa parte do problema eram várias tentativas foram feitas de explicar essa diferença grande de renda entre os países e de crescimento ao longo do tempo e fracassaram. Tem sempre as ideias meio óbvias. Não, inovação tecnológica, isso, aquilo. Quando você pega os dados com cuidado e faz os testes com o rigor necessário, essas hipóteses não sobreviviam. E aí, no começo dos anos 90, com bases de dados melhores, a produção começou a estudar por um outro caminho. E vou usar o caso do mercado de crédito e capitais como um exemplo desse caminho. E vou começar primeiro com uma parte que está na fronteira com o direito. Sabe que uma das peculiaridades do mercado de crédito é a inadimplência. O mercado de crédito é um mercado ao contrário. Em geral, você paga e depois recebe o bem. No mercado de crédito é o contrário. Você entrega o serviço, né, para o cliente, que é o dinheiro, e ele vai pagar depois você com o tempo. E aí é o risco da inadimplência, é o risco do não pagamento. Né? Isso acontece também com outros bens e serviços, mas o prazo é muito curto, né? Você está falando de operações de fornecedores. No caso do crédito, o prazo é longo. E as consequências de riscos de crédito podem ser graves por várias razões para uma economia. Né? Então, o tema da inadimplência, né, da identificação de risco, da mensuração de risco, é essencial. E o impacto da inadimplência sobre este mercado depende muito das leis dos países, né, das instituições dos países. Por exemplo, se o cliente ficou inadimplente, existem processos fáceis de recuperar a garantia ou não? Qual é o custo da recuperação da garantia? Quando eu recupero a garantia, eu recupero pelo valor de face ou tem muita perda esperada? Então, tem uma série de indicadores importantes para saber, por exemplo, no caso de empréstimos com garantia, qual o tamanho da inadimplência, quanto tempo demora para recuperar a garantia, qual a perda esperada da garantia em relação ao valor do empréstimo. Isso me dá o tamanho dos problemas que, em geral, esse mercado enfrenta ao conceder crédito. Bacana. Bom, a gente pode pegar esses dezenas de países para quem a gente tem microdados. Enfim, aí você tem que controlar para várias informações qual é a renda inicial dos países, nível de educação, tem uma série de cuidados técnicos a serem tomados. Mas eu posso também criar indicadores associados a esse funcionamento do mercado de crédito, que é o que depende muito das regras dos países. Qual é o processo para recuperar a garantia? Qual é o ônus sobre o devedor, se ele não entrega a garantia ou entrega a garantia por menos valor, e por aí vai. E eu posso criar indicadores dessas variáveis que eu mencionei para os diversos países. Eu posso verificar, bom, será que esses indicadores estão relacionados à diferença de renda dos países? Será que países ricos são onde esses indicadores têm sido historicamente melhores ao longo do tempo e países mais pobres são países onde os indicadores têm sido piores? Estou simplificando um pouco aqui a complexidade dos trabalhos. A resposta é sim. Esses indicadores que refletem as regras do jogo no funcionamento do mercado de crédito e da eficiência de recuperação de garantia em caso de inadimplência estão associados ao grau de desenvolvimento dos países e à sua taxa de crescimento. Isso que eu falei para mercado de crédito vale para mercado de capitais. Você pode fazer algo semelhante para mercado de trabalho. A complexidade da legislação
trabalhista, você tem trabalhos equivalentes para a eficiência do judiciário, quanto tempo as cortes demoram para resolver os problemas, elas demoram muito tempo, elas demoram pouco tempo. Então, o que sai dessa literatura? Olha, primeiro, mercados de crédito, capital, eles não são importantes apenas por si mesmos. Eles estão correlacionados com o grau de desenvolvimento dos países. E dessa maneira muito peculiar, é o funcionamento do mercado privado. É a capacidade de você resolver conflitos com mais rapidez. E é isso que eu falo, a ponte com o direito. É uma série de trabalhos nessa fronteira entre direito e economia, fazendo esse mesmo tipo de cuidado. Bases de dados grandes, indicadores específicos mostram isso. Quer dizer, países onde a resolução de conflitos se dá de forma mais eficiente e rápida, tendem a ser mais ricos. Essa literatura ficou uma literatura bastante grande entre meados dos anos 90, os 15 anos seguintes, né? Consolidou muito, já estavam muito consolidados, né? Que se traduz numa frase meio chavão, que parece conversa de botequim, mas não é, né? Que as instituições importam. Né? Quer dizer, a maneira como as regras do jogo estão desenhadas para o funcionamento das relações de mercado fazem diferença para o desenvolvimento dos países a longo prazo. E, em particular, das regras que balizam o mercado de crédito e capital. Bom, dito isso, né, uma agenda. A gente sabe que o Brasil, quando a gente olha os indicadores de crédito, se vocês resgatarem os indicadores dos anos 90, começo de 2000, são desastrosos, eram desastrosos. Né? O tempo de recuperação de garantia, né? A perda esperada da garantia, o custo do processo de recuperação. Tanto é que o Brasil era um país com mercado de crédito extremamente reduzido, né? Muito reduzido. Mercado de crédito quase que inexistente para a grande maioria da população. Salvo os créditos subsidiados, que tinham vários problemas. Vamos lembrar que financiar casa popular com recurso público já tentamos no Brasil várias vezes. Né? O que saiu, por exemplo, do governo militar e depois da República Nova República, no fim dos anos, começo dos anos 90, né, foi uma dívida monstruosa do FCVS, para quem não se lembra, exatamente do descasamento que ficou entre o que o governo concedeu e que foi devolvido. É uma dívida de décadas, né, que o país está pagando um custo imenso por uma concessão equivocada, uma má gestão de risco no uso de recursos públicos. Bom, dado isso, né, o que era a agenda natural naquele começo dos anos, fim dos anos 90, começo dos anos 2000? Mas se a gente quiser melhorar o mercado de crédito e capital no Brasil, a gente tem que enfrentar os problemas originais. O problema é como é que eu crio um mercado em que você viabiliza a recuperação da garantia em caso de inadimplência com maior rapidez e com processos mais ágeis. Isso é, que você evite o comportamento oportunista de eu peguei o recurso aqui e não vou devolver. Né? Você me empresta a sua casa para o fim de semana e eu não devolvo mais a sua casa. Né? Que é mais ou menos isso. Olha, eu vou alugar a sua casa para o fim de semana. Aí passou o fim de semana e falou assim, não, eu perdi minha outra casa, não vou sair daqui. Mas como assim? A casa é minha. Não, sinto muito, eu não vou devolver. Não vou devolver. Né? Que é algo que, no caso da casa, a gente acha inaceitável, mas no caso de crédito do Brasil, era muito comum. Como é que você evita isso? E, ao mesmo tempo, para haver conflitos legítimos. Né? O contrato foi mal especificado, tem algum problema com alguma cláusula que não foi transparente. Então, você precisa de mecanismos de resolução dos conflitos. Você não pode ter uma solução bruta, olha, não pagou, o credor diz que você não pagou, vai lá e tira na hora. Você pode ter algum mecanismo como esse para você ter muito cuidado. Né? E os países diferem muito nesse grau de verificação. Se de fato houve uma quebra contratual ou não. Quebra no pagamento da dívida. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito rápido a recuperação. Incrivelmente rápido. Outros países também, alguns países demoram um pouco mais. O Brasil, que é um dos pontos fora da curva, que é um dos países que mais demoravam, entre os países minimamente razoáveis.
Então, o que é uma agenda natural aí? Fala, olha, se a gente quer desenvolver o mercado de crédito, para começar, você tem que mudar um pouco esses processos de recuperação de garantia. Não é possível que demore anos, 4 anos, para retomar um carro, em que o cliente deixou de pagar. O carro não vai valer nada depois disso. Fora o custo do capital, e fora multas não pagas, impostos não pagam, etc. PVA não paga. Você pode imaginar que uma solução dessa é fazer uma lei geral. Fazer uma lei geral. Não, princípio geral. Não, olha, em caso de inadimplência, tem que tomar a garantia imediatamente. É o dever. E achar que fazendo um comando geral você resolve os problemas. Isso pertence ao mundo do desejo, não da realidade. Não é assim que funciona. Leis gerais não têm impacto. Ainda mais no nosso sistema jurídico. Você tem que tratar dos casos particulares. Que volta ao meu começo da economia. Você tem que querer naquele caso particular, daquele programa de transferência de renda. Por que não está funcionando? Como é que eu resolvo? Nesse caso particular de leilão, qual é o desenho mais adequado das regras do jogo para, por exemplo, otimizar a receita recebida pelo governo? Você tem que criar os objetivos, definir claramente os objetivos da política pública, e você tem que tratar os casos particulares. Quer dizer que é um pouco o contrário do que eu estava comentando no começo, que é o debate no Brasil, com suas narrativas completas, que você tem uma história completa sobre tudo, e aí o confronto se dá se você está de um lado ou do outro. Na economia que você faz lá fora, na academia, não é assim. Você tem os problemas específicos, você trata os problemas específicos, você resolve os problemas específicos. Então, no caso do crédito, é a mesma coisa. Não é uma lei geral. Vocês se lembram, há pouco tempo foi aprovado, 2 anos, sei lá, a lei da liberdade econômica, prometendo reduzir tempo de alvará. Tinha uma série de promessas. É bom ver qual daquelas promessas foram cumpridas com base nos princípios gerais. O tratamento dos problemas requer enfrentar os temas específicos. Então, vou dar um exemplo. Vamos pegar o crédito para a pessoa física, trabalhador com emprego formal. Então, até 2003, esse trabalhador tinha acesso a uma modalidade principal de crédito, para as despesas do dia a dia, comprar uma geladeira, que era o crédito pessoal, que era um crédito bastante caro. Tem muita inadimplência, é muito caro você dar esse tipo de crédito, você checa cliente. O Brasil é um país com pouca informação sobre os clientes, então é muito difícil você fazer a análise de risco e a probabilidade de inadimplência. E esse crédito na época estava 7%, 8%, os juros mensal. Bom, tem uma maneira relativamente simples de resolver isso. Você cria uma modalidade de crédito que, se é um trabalhador formal, ele tem um emprego. Sobretudo servidor público tem estabilidade no Brasil. Você cria um acordo dos bancos com o empregador, o empregado toma um empréstimo e a dívida é paga diretamente pelo empregador quando vai depositar o salário do empregado. Com isso, você reduziu o risco de inadimplência, da quebra de crédito. A menos que o trabalhador perca o emprego, que não vai ocorrer em particular no caso do servidor público. Obviamente, tem que tomar uns cuidados básicos com a pessoa saber quanto está tomando, quanto está comprometendo a sua renda, tem uma série de dificuldades aí. Mas o princípio geral é esse. Na época havia muita dúvida se o consignado ia funcionar ou não. As pessoas eram céticas, que os bancos seriam oligopólio, então aquilo ia virar margem de lucro de bancos. Nada disso aconteceu. A taxa de juros para os tomadores de empréstimo despencou. Está hoje na faixa de 2% ao mês, vis-à-vis o que era. Mas, de novo, não basta olhar apenas a taxa média, era 8, agora é 2, nessa nova modalidade. Testar o impacto efetivo requer trabalhos mais cuidadosos, você tem que fazer estatística com muito cuidado, tem muitos aspectos técnicos a serem tomados, não dá para ficar olhando média, antes e depois. Não é assim que se faz bom trabalho. Isso leva a muito erro grave. Mas tem técnica, enfim, e aí tem um trabalho do João Manuel Melo e com autores, uma boa revista lá fora, que procura fazer isso. Quem tiver curiosidade, posso passar referências depois. Mesma coisa com o automóvel, a alienação fiduciária de carros, que é muito difícil, para a gente ter todo um processo complexo, não vou entrar aqui, as imensas dificuldades. E aí, com alguns ajustes, se procurou garantir que, em caso de inadimplência, esse processo que demorava anos
Enfim, no fim ele acabou caindo para meses, o que é muito ainda. É inaceitável isso, em comparação com o resto do mundo. Mas é bem melhor do que há vários anos. Né? E aí, de novo, com microdados, você pode testar o impacto da mudança, e aí você verifica que, de fato, teve uma queda notável da taxa de juros, inclusive e da amplitude de quem tinha acesso a crédito. Muito mais gente que antes não tinha acesso a crédito passou a ter. Né? E os juros para cada categoria de risco caiu significativamente. Esse é um artigo do Juliano Assunção e coautores, intitulado exatamente pelo maior acesso que foi proporcionado, The Democratization of Credit. Então, essa é uma parte importante, né, do que a academia traz. Como é que a gente pode testar hipóteses com cuidado? E, de novo, não é ficar na guerra das narrativas. As hipóteses são sobre casos particulares, não são sobre temas gerais. Você não tem assim uma grande... Você pode ter algum resultado mais geral, mas as soluções, as análises e a intervenção é sobre o caso particular. Segundo, e acho que acontece pouco no debate público brasileiro, né? Imagina se você pudesse implementar e o problema e a chance de dar errado. A gente faz, né, volta e meia no Brasil, se faz intervenção pública, se não fosse dar errado. E, aliás, os gestores públicos do Brasil são um pouco responsabilizados, os formuladores de política pública são um pouco responsabilizados no caso do erro. Não precisa ser responsabilizado, no caso, uma responsabilização no sentido mais visual da palavra, mas do reconhecimento público do fracasso. Você é responsável por aquilo. E se der errado, como é que você pode ter maior ou menor confiança naquele resultado? Uma das características da ciência é que não tem verdade. Não tem verdade. Você não vai ter certeza sobre as coisas. O que esses métodos estatístico, modelagem e esses cuidados trazem são instrumentos para você tentar reduzir a chance de erro. Como é que eu posso garantir que este é o tratamento mais adequado para a vacina? Não vai ter 100% seguro. Mas como é que eu posso garantir que parece ser o melhor tratamento e para que grupos? Você vê que está o tempo todo discutindo adolescente com comorbidade pode ser vacinado ou não. Isso é ciência funcionando, é assim mesmo. Como é que eu vou fazer? E nesse caso particular, naquele caso particular, aqui funciona, aqui tem efeito colateral. Como é que eu reduzo a chance dos efeitos colaterais negativos? Isso vale para a política pública, vale para o setor privado. Como é que eu desenho os instrumentos com maior segurança? Como é que eu testo a hipótese? Né? E acho que às vezes as empresas fazem isso pouco no Brasil. Mercado de crédito, por exemplo. Quer dizer, eu tenho a minha modelagem de crédito usual. Como é que eu posso testar se aquela modelagem está adequada ou não? Será que eu posso fazer alguns experimentos aleatórios numa pequena amostragem dos meus clientes e tentar variações, até mesmo randômicas, de como eu ofereço, para verificar o grau de eficácia do meu modelo contra um grupo de controle? Em que medida eu posso aprender com os dados que eu tenho para reduzir, para melhorar a gestão do meu negócio, pensando, por exemplo, em crédito para varejo? A gente sabe que acesso à informação importa, mas usar bem a informação importa mais ainda. Como é que eu posso usar bem a informação para isso? Né? Porque eu acho que o que é academia, e quando eu falo academia, eu estou me referindo a esse tipo de academia que eu descrevi nessa apresentação, né? Pode ajudar na vida profissional. Ela pode ajudar a trazer nossas técnicas. Né? Você tem a técnica da modelagem. Como é que eu modelo aquele problema? Que, de novo, é um modelo que pode ser rejeitado pelos dados. Você pode ter feito um modelo ótimo, incrível, hiper sofisticado, e você foi nos dados e ele foi rejeitado. Mas modelagem não é trivial quando se trata de economia. Por quê? Porque as pessoas reagem às regras do jogo. Se eu altero as regras dos contratos, eu tenho uns dados sobre o mundo, o mercado de crédito. Aí eu olho os dados que eu tenho. Aí eu falo assim, não, acho que aqui tem uma oportunidade, posso desenhar um produto novo. Mas ao desenhar esse produto, as pessoas vão alterar a maneira como elas reagem.
E todo o trabalho estatístico que você fez antes deixa de ser válido. Então, um problema conhecido como crítica de Lucas, dos anos 70. Todo o trabalho estatístico que eu fiz, se a sua estatística não incorporou com muito cuidado essa reação das pessoas à mudança de regras, e não é trivial incorporar, você pode ser induzido a uma estratégia equivocada. Isso acontecia muito isso em política macroeconômica, por exemplo. Esse é um tema, aliás, o Lucas é um grande macroeconomista do século XX. Né? Mas também vários trabalhos da micro. Como é que você leva em conta? Então, vou dar um exemplo, né, de como as coisas não são nada triviais. Por exemplo, vamos olhar... Tem um fato estilizado, né? Olhar, por exemplo, imigração. Eu tenho vários imigrantes, né, e eu olho como é que os imigrantes, por exemplo, primeira, segunda geração, se desenvolvem nos Estados Unidos. E tem resultados, tem diferenças importantes. Mas o que se deve a essas diferenças? Por que o imigrante tem, por exemplo, filhos mais educados, né? Quando você compara com grupos parecidos? O que acontece ali? Por quê? Por que tem um americano, um imigrante parecidos, mesmo nível de educação, mesma idade, grupos grandes, e os filhos são tão diferentes? A maneira de testar isso não é simples, mas a resposta é relativamente quem resolve ser imigrante é diferente de quem não resolve ser. Né? O imigrante tem características individuais, pessoais, né, diferentes. E vão combinar, ainda mais se pega os dados, né, da imigração antiga, né, vindo para um país diferente, em geral falando mal a língua, pessoas de baixa renda, pessoas que têm um drive de vida imenso para cuidar melhor dos seus filhos. Estão saindo de situações difíceis na esperança de, em muitos anos à frente, ter uma vida melhor ou garantir uma vida melhor. As características individuais não observáveis são diferentes. Como é que eu testo isso? Isso tem uma quantidade imensa de exemplos em economia. Esse é um tema muito permanente. Né? Como é que identificar características observáveis, não observáveis? Por aí vai. Então, todo o trabalho de análise estatística dos dados para tomar decisões, seja de intervenção na política pública, seja no desenho de portfólio, de relacionamento, de atuação no setor privado, né, requer uma modelagem sofisticada, tecnicamente precisa, levando em conta esse processo de reação, identificação de características, reação nas pessoas. E o cuidado estatístico, que e de novo, aqui não tem uma estatística pronta e acabou. Né? Isso é um processo contínuo de melhora das técnicas. E aí vem uma segunda parte importante da vida acadêmica, dessa que eu estou descrevendo, para a vida profissional. As técnicas mudam. As técnicas se aperfeiçoam. A cada ano que passa, se descobre novos resultados, novas técnicas. E isso é fundamental. Se você não acompanha, você estudou há 15 anos e usa aquelas velhas técnicas de econometria, de estimação, você perdeu o universo. Imagina um médico que vai operar, sei lá, um coração com a técnica dos anos 90. Vem cá, meu irmão. 20 anos depois, tem muita coisa melhor para fazer. Tem muita coisa mais sofisticada para utilizar. E muito mais precisa, com muito mais resultado. Então, primeiro, a importância é também acompanhar o desenvolvimento da técnica. Meu pai era médico, né? E era um grande médico carioca, talvez um grande clínico da sua geração, no Rio de Janeiro. Clínico endocrinologista. Ele não parava de estudar. Ele estava, meu pai, quase toda noite, pegando os últimos papers, os últimos manuais, lendo, sempre se atualizando. Isso estou falando anos 80, anos 90. A técnica muda e ela melhora. Os dados também.
Você tem crescentemente melhores formas de base de dados muito melhores e melhores formas de analisar. E isso é o que a academia faz. É isso que a academia proporciona. Essa melhora contínua das técnicas. Nos últimos tempos, quanto mais entra nessa área de base de dados, não só a academia, também o setor privado em alguns países. No caso da China, por exemplo. Você tem maneiras hoje de tratar dados e soluções criativas, ou grandes empresas desse mundo digital, né, que são impressionantes. Tem das melhores cabeças ali, inventando como é que você processa a informação, como é que você estima, como é que você analisa os resultados. Esse aprendizado é fundamental. Acho que cada vez mais o desafio é ter a academia próxima desse mundo privado, porque ambas estão desenvolvendo tecnologias e técnicas e análises cada vez mais sofisticados. É claro que o setor privado tem o seu sigilo, né? Isso sempre gera desafios. Mas o avanço é impressionante. E aí tem uma última etapa, né? Que acho que hoje, para a nova geração, né, é fundamental, que é a programação. Né? Hoje a geração nova tem que aprender a programar. E mais que aprender uma linguagem de programação, tem que aprender a estrutura de programação, porque a linguagem muda. Tem R, tem Python, vai para cá, vai para lá, isso aí é a vida. Tá? Mas aprender a estrutura lógica da programação, que não é nada complexo, porque, enfim, não é muito diferente. É a estrutura lógica de argumento, de provar um teorema, né, de construir. Tem, obviamente, as sutilezas nos diversos casos. Mas é fundamental. E hoje a capacidade de processar a informação, de saber utilizar a informação que é relevante, saber separar, jogar fora que é relevante, isso vale para análise de genoma, isso vale para transmissão de televisão. Qual a parte da imagem que é relevante, qual a parte que não é relevante, onde tem que estar maior detalhe, onde tem que ter menos detalhe. Essa tecnologia de informação, programação, era um nível de sofisticação técnico impressionante. E essas técnicas se combinam. Capacidade de transformar texto em dados. Dezenas de milhares de processos grandes em dados. É claro, e acho que esse é um tema que aí é comum à academia e ao mundo privado mais na fronteira, né? Essa capacidade, você mistura o conhecimento do problema específico, de novo, voltando, o problema é específico. Eu quero tratar aquele problema. Quais são os resultados da literatura? Conhecer bem a pesquisa que existe sobre o assunto, para então estudar o caso particular, ter a conjectura sobre o caso particular muito bem feita para poder ser testado, saber analisar os dados, eventualmente com o uso de programação, para testar ou rejeitar a hipótese. Se ela passou nos testes, você tem um grau de confiança, como fazer a intervenção, como acompanhar a posteriori se a intervenção foi bem sucedida ou não, ou se dela deu problema, qual foi o tipo de problema. E isso com auxílio de técnicas de programação para utilizar essas grandes bases de dados. Isso não é obra de uma pessoa só. E aí, acho que no mundo privado isso é mais comum, mas acho que no mundo acadêmico, economista cada vez mais comum, é a capacidade de trabalhar com a equipe. A equipe, de fato, com conhecimento complementar. É claro que você tem que conhecer um pouco de programação, tem que conhecer as técnicas da economia, tem que conhecer a natureza do problema, mas vai ter aquele especialista que é particularmente bom naquele tipo de tema, que tem o conhecimento da pesquisa acumulada sobre o assunto, com microdados. Você conhece um pouco de programação, mas tem aquele especialista que consegue traduzir aqueles dados. Então, ainda que você tenha conhecimentos mais ou menos amplos sobre diversos aspectos, a capacidade de montar uma equipe com conhecimentos profundos em que o diálogo seja possível. E que para que o diálogo seja possível, precisa ter áreas de contato, de conversa, nas diversas faixas de conhecimento. Isso é fundamental para esse novo mundo. Hoje as técnicas de computação são inacreditáveis. E a velocidade que elas vão é impressionante. E é uma beleza, matemática aplicada pura. Isso invadindo a medicina, invadindo outras áreas de conhecimento. A ciência de dados, de verdade, com toda a sua complexidade,
né, e apoio às demais áreas, né? E cada vez mais eu aprendo um pouco sobre. Cada vez mais parece que eu conheço muito, não conheço. Estou aprendendo, né, fascinado. Toda essa teoria da informação que veio da matemática já há algum tempo, né, e os incríveis resultados que ela tem permitido para resolver problemas aplicados. Mas, enfim, gente, acho que já cheguei aqui no meu tempo, né? Tinha prometido 40 minutos, acho que não passei muito, não. Abrir aí para, enfim, agradecer aqui a vocês e abrir aqui para uns 15, 20 minutos aqui de perguntas, se existirem. Acho que ainda não temos perguntas aqui no chat, né? Então, queria agradecer pela sua valiosa, né, e necessária exposição, acho que foi bem interessante. E aí acho que a gente pode chamar os nossos selecionados, né, no nosso processo de submissão de trabalhos acadêmicos aqui no Kibá. Então é uma sala aqui que a gente criou justamente para tentar fomentar essa pesquisa acadêmica nas áreas correlatas aí ao mercado de capitais. Então, acho que é interessante a gente ter alguns exemplos, ainda que seja um trabalho de formiguinha, de poucos, começar a solidificar essa iniciativa. Teve uma pergunta aqui do João Rezende, ele acabou de fazer aqui no chat, não vou aproveitar. E aí, nesse novo cenário, Marcos, como estão qualificados os professores da academia? Esse novo cenário de exigências eu acho que tá uma transição dura. Acho que primeiro uma boa parte da academia brasileira, na minha área pelo menos, não tem esses interesses, tá? Uma grande parte da academia brasileira é voltada àquelas narrativas, grandes histórias. Olha, o mundo é keynesiano, vis-à-vis liberal, é fiscalista, é não sei o quê, vendo essas grandes narrativas. Acho que esse interesse por temas específicos, trazendo a estatística, a econometria, os modelos, isso é uma coisa de pouquíssimas escolas no Brasil e pouquíssimos pesquisadores. Segundo, essa integração com ciência da computação, com essas bases de dados, né, e que acaba entrando em outras áreas de conhecimento, aí é mais raro ainda. Tá? Ciência da computação, o Brasil tem uma tradição muito boa nessa área, tá? Com pesquisas muito boas e tem caras incríveis. E não só onde você imagina São Paulo, você vai para o Recife, tem coisas espetaculares. Recife tem uma gente lá muito, realmente, muito impressionante que eles fazem lá. Muita admiração pelo trabalho que foi desenvolvido. Mas, de novo, são poucos lugares. Você vai achar algum espetacular em, sei lá, em Minas Gerais, tem uma coisa muito legal. Agora, o que eu acho é que na academia, para a formação da nova geração, que consiga integrar essas áreas, fazer um esforço em integrar e formar pessoas que saiam com essas diversas competências, aí é muito raro. Muito raro. A gente está tentando. Tá? A gente está tentando montar isso. A gente tem uma escola que ela é integrada, ela não tem departamentos. Todo mundo aqui está aprendendo ciência da computação, por exemplo, está aprendendo pelo menos programação básica. Né? Todo mundo tem que aprender dados. Né? E a gente mistura pessoas de diversas formações. Mas eu acho que esse é o tema para frente, esse é o tema para o futuro. E, enfim, a gente pode estar errado. Isso, né? Dado que, enfim, é uma coisa meio nova, mas a gente acha que não. A gente está muito confiante que essa integração é cada vez mais importante, da mesma maneira que é muito importante não se restringir à habilidade técnica, mas essa última habilidade que eu mencionei, da capacidade de trabalhar em equipe, tendo um conhecimento amplo. Não adianta você achar que vai ter uma grande equipe, vai ser um grande líder de equipe, e não ter o conhecimento muito bom de técnico sobre essas diversas interações, sobre as diversas áreas. Pode ser mais profundo, menos profundo, mas não dá para tirar a técnica de fora. Nesse mundo novo, nem pensar. Pelo menos nesse tipo de área que eu estou mencionando. Tá? Então, a técnica é fundamental, mas essa habilidade socioemocional também.
Bom, eu ia aproveitar essa sua resposta, né, para questionar também se com essa especialização, né, de cada área, né, se em algum momento talvez a pesquisa acadêmica, como você falou, vai se tornando cada vez mais um trabalho colaborativo de uma equipe, né, dada a especialização de cada um desses integrantes, e aí se torne menos dependente do conhecimento amplo individual, mais um trabalho colaborativo. E aí, diante dessa especialização, se no futuro, por exemplo, a gente vai poder chamar ainda, por exemplo, de economia ou de direito, mas a gente vai estabelecer novas funções, talvez? Eu cada vez mais jogo fora esses termos, né? Economia é um método de trabalhar, né? Economia, eu falo para as pessoas, economia não é uma área do conhecimento. Tem também conhecimento nessa área que a gente chama de economia. Mas o que define a economia é uma maneira de trabalhar, pelo menos da economia que eu estou me referindo aqui, é a maneira de trabalhar o tema, não o resultado. E tem economistas que usam o mesmo método que, eventualmente, os resultados obtidos, eles não são conclusivos, né? Que nem tem medicina. Volta e meia você tem uma doença, tem tratamentos concorrentes, e você não tem resultados conclusivos de qual o melhor tratamento. E dá debate. A economia é assim. Por exemplo, a gente sabe que política fiscal é muito importante em algumas circunstâncias, ela pode ser muito nefasta em outras. Mas tem uma série de zonas cinzentas que os economistas vão disputar. Não, eu acho que sim, eu acho que não. Né? Então tem horas que... Então não é o resultado que define. Né? É a maneira de trabalhar, o método de trabalho. A economia, para mim, é método. Você falou a questão do trabalhar em grupo. Trabalhar em grupo de verdade, porque às vezes em empresas mais velhas, você tem os departamentos isolados. Aí você tem alguém que pede alguma coisa, um cara de negócio, mas que não entende nada de TI. Aí você fala assim, não, trabalho em equipe, mais ou menos. O trabalho de equipe que eu estou falando aqui é alguém que entende do negócio, mas também entende de TI. Então não é o melhor cara, não é o mais especialista. Ele é capaz de estabelecer um diálogo produtivo da área de TI, da área de modelagem, né? E aí sim trabalhar como equipe. Né? É isso que eu estou me referindo. E acho que isso é para o setor privado e isso é para a academia. Né? Boa academia, pelo menos a academia, acho que nós temos mais interesse aqui, ela é feita assim. Né? Foi muito curioso, porque a geração mais antiga não foi formada assim. Né? A geração mais antiga foi formada, aprendeu lá economia, econometria, trabalha seus modelinhos, né? Os alunos de doutorado da escola que estão saindo aqui, eles já saem com tudo isso. Eles aprendem programação, eles aprendem problemas específicos que eles estão indo. E olha, eles fazem trabalho em ciência política, eles fazem trabalho em direito, eles fazem trabalho em meio ambiente. Você falou, que área de conhecimento é essa? Pois é. Mas o método é o mesmo, o método de trabalho. Não é a maneira de fazer. Quando eu falo método, é no sentido limitado. Eu uso o programa de programação tal, eu uso o modelo econométrico tal. Não. É a maneira de tratar o problema com uma técnica que ela é evolutiva. Né? A técnica que aparece amanhã, vai aparecer amanhã, é diferente da de hoje. E você tem que ter a capacidade de se atualizar o tempo todo do que vai surgir de novo. E se vai para finanças, para pegar um tema mais próximo de vocês, né, não é nada diferente disso atualmente. Lugares mais avançados, você tem essa modelagem inacreditavelmente sofisticada, com base de dados gigantescos, né, muitos processos automáticos. Né, em finanças, então, nem se fala. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei bastante interessante, né, considerando um pouco desse diagnóstico que você fez da Universidade Brasileira, principalmente na área de economia, muito ainda dedicada a esquemas aí um pouco heterodoxos, muita discussão sobre aspectos bem mais teóricos do que práticos, né, do que o caso particular, como você está mencionando. Então, isso talvez afaste determinadas pessoas que têm essa vocação de descobrir, né, por conta própria esses problemas, como resolver esses problemas, utilizando diferentes metodologias, e as pessoas acabam seguindo um caminho, às vezes, autodidata. Né? Então, acho que essa é a pergunta aqui do Pedro, né? Dado esse cenário, é melhor ir para o caminho autodidata ou tentar um curso que complete nossas carências?
Boa pergunta. Estou também quebrando minha cabeça sobre isso. Primeiro, só deixar um tempo. Ter no Brasil heterodoxo, ortodoxo em economia, eu acho que a gente criou uns jargões que sugerem algo quando tem a outro. Quer dizer, o que você chama de ortodoxo no Brasil é essa abordagem de economia que eu mencionei antes. Né? Que é mais ou menos isso. E heterodoxo é o que é diferente, que é feito no Brasil e não é, em geral, feito no resto da academia. Essa separação é enganosa por duas razões. Primeiro, heterodoxo sugere algo que é novo, inovador. E não é. Essas abordagens que se dizem heterodoxo no Brasil, elas são antigas, estão aí há décadas. Né? Nada diferente do que quando eu estudava na faculdade há 40 anos atrás. Né? Segundo, elas se dizem heterodoxas porque elas seriam contrárias ao mainstream. Só que o mainstream também não é o que eles imaginam. Tem um espantalho criado sobre o que é mainstream. Que essa macro, ser economista liberal, sempre achar que austeridade é bom, abertura comercial é bom, que não tem que ter política industrial, que é uma caricatura. E, em geral, não conhecem. Tudo isso que eu falei de essa abordagem micro, com dados, é desconhecido. Né? Enfim, é um mundo lá que tem isso, é o fiscal, é a abertura comercial, é não ter política industrial, supõe que as pessoas são racionais, enfim. É uma quantidade de jargão inacreditável, muito distante do que de fato é feito na boa academia. E pelo contrário, essa abordagem que eu mencionei, ela é incrivelmente heterodoxa, né? Porque ela está o tempo todo experimentando novidades. E o que é heterodoxo amanhã vira ortodoxo, né? O que é heterodoxo hoje vira ortodoxo amanhã. Então você tem aí, que eu falo, por isso a importância de continuar sempre se atualizando, porque você tem novidades o tempo todo aparecendo. Né? Assim, eu gosto disso, então eu acompanho muito a economia. Né? Eu estou lá toda semana, estou olhando os últimos textos para discussão do NBR. NBR, os principais acadêmicos americanos têm seus textos para discussão lá, que, enfim, estão sendo discutidos, textos para discussão, que vão tentar ser publicados em bons jornais depois. Estou sempre abrindo, vendo o que saiu de novo, nova pesquisa, nova abordagem. Eu adoro isso. Né? E também adoro ficar atrás dessas coisas novas de computação. Né? Eu gosto de matemática. Então, fico atrás, fico sempre muito curioso, mas é a minha curiosidade. Como é que é melhor fazer? Que eu disse que estou quebrando a cabeça para isso, nós estamos quebrando a cabeça. Como é que a gente lida com a geração intermediária de executivos? Né? O pessoal que tem 30 anos, 40 anos, que cresceu num mundo que não tinha isso e que agora está encontrando isso pela frente. Né? Inclusive isso gera um desafio para as organizações grandes, inclusive, porque a maneira de gestão dessa nova forma de trabalhar que eu descrevi, ela é muito diferente da tradicional, né? E a cultura das pessoas, inclusive, é diferente. Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nessa discussão das organizações frente a esse desafio, você se perde na superfície, agile, grupo, iguais, não sei o quê, menos hierarquia, e esquece do que é mais complexo. Eu falei, não dá para fazer isso sem técnica, sem entender do que está fazendo. É muito mais complexo e sutil do que parece. O que nós estamos escrevendo na cabeça é como é que a gente ajuda essa geração intermediária, né, a conviver com os novos tempos, a melhor lidar com os novos tempos. Eu já recebi esse desafio, inclusive, de grandes executivos, amigos meus aqui, que falam, mas como é que a gente faz isso aqui? A gente está tentando, mas está longe de ter uma resposta para isso. Então, Pedro, não sei. Né? Assim, eu acho que ser autodidata é fundamental, tá? Eu acho que parte do que a gente quer, uma frase de efeito que a gente usa, mas que a gente leva a sério, é aprender a aprender. A nova geração tem que aprender a aprender. Então, ser autodidata é fundamental. Mas, eventualmente, precisa de ajuda. Tem que saber a hora que precisa de ajuda e buscar programas. Como é que faz isso? Por exemplo, a gente começou a fazer curso de ciências de dados aqui, Data Science aqui na escola. Quando a gente descobriu, a gente estava muito avançado na técnica. Né? E aí estava incompatível com a formação dos executivos daquela geração. Então, aí temos que dar um passo atrás. Né? Tem que... Né? Não é trivial. Não é trivial, não. Estamos quebrando a cabeça para aprender a fazer isso. Sim. Bom, Marcos, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, agradeço imensamente. Principalmente para mim foi muito esclarecedor, muito interessante e espero que para o público também. Tá bom,
Alfredo, obrigado aí pelo convite, obrigado a vocês. Como eu disse, eu vou poder ficar um pouquinho aqui, mas eu vou ter que embarcar em outra reunião já já. Então eu queria agradecer e desejar um ótimo evento para vocês. Forte abraço.